Olá, signo de Libra, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Leonardo Camargo, sou tarólogo. Estou aqui hoje para trazer uma leitura para você, se você tem esse signo forte, Sol, Lua, Ascendente, para o mês de novembro. Vamos ver o que vem para vocês? Lembrando que é uma leitura coletiva, não ressoa com todo mundo, pegue aquilo que for seu, tá bom? Se você gostar dessa leitura, deixa seu like, comenta, se inscreva no canal, me diz como é que isso chega, tá? Vamos então, signo de Libra, mês de novembro. Pode ser trazido, revelado. Já pulou duas. Rainha de paus com o 4 de ouros. O que mais? 5 de copas, que está invertido. O que mais? É um pajem de copas. 5 de copas, pajem de copas. O que está sendo falado aqui? A Libra. O diabo. Pelo fundo nós temos 2 de ouros. Bom, Libra, a gente está abrindo então com uma rainha de paus, né? Que veio junto com um 4 de ouros aqui. Então, assim, eu sinto que existe alguma questão em novembro para ser tratada relacionada, ou talvez ao financeiro de vocês, ao trabalho, ao dinheiro, né? Pode ser que seja um mês que isso esteja ou preocupando ou assolando muito vocês, né? A gente também tem 2 de ouros pelo fundo aqui, né? Então, assim, talvez ou seja a preocupação principal, ou seja um movimento de que isso esteja muito na sua cabeça, sabe? Assim, um excesso, uma preocupação com dinheiro, de como que eu vou ganhar dinheiro, de como que eu vou trabalhar, né? Que a Rainha de Paus, ela também pode falar sobre o empenho no trabalho e o desenvolvimento disso. É quase como se vocês estivessem desapontados, mas eu sinto que é uma coisa com vocês mesmos, sabe? Por isso a gente tem esse 5 de copas aqui. Então, assim, é vocês se olhando numa situação de eu podia ter feito mais, eu podia ter oferecido mais. Só porque essa é uma energia que eu sinto que vocês precisam sair, sabe? Porque, assim, a gente está falando sobre o diabo aqui, né? Então, é sobre coisas que dominam vocês, que tiram vocês do seu eixo, né? Que tiram o foco de vocês. Então, às vezes, vocês estão pondo muita energia em ganhar, 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 trabalhar, crescer, e assim, estão perdendo o foco de outras coisas, em outras partes da vida de vocês, ou às vezes não é aí e dessa maneira que o dinheiro vem para ficar, entende? Às vezes, principalmente porque a gente tem essa página de copas aqui, né? Ele está falando muito sobre a gente colocar nas coisas paixão, desejo, vontade, né? Pode ser que você precise modificar a forma como que esse trabalho está acontecendo, entendeu? Pode ser que está muito mecânico, né? Porque temos aqui duas cartas que estão muito conectadas a movimentos muito decisivos, né? De coisas que são muito fixas, muito duras, né? Então, às vezes, você está fazendo as coisas da mesma maneira sempre, da mesma forma sempre. E aí isso não está trazendo esse retorno para você. E formas novas? O que você pensou assim de inovação para o que você faz, sabe? De modificação para as escolhas, para aquilo que você está apresentando, para aquilo que você está entregando, né? Esse é um mês também para Libra, para tomar cuidado com as questões de o que me segura, o que me mantém, o que está me firmando, né? Se você é uma pessoa que às vezes tem algum tipo de vício, tem algum tipo de contato, assim, principalmente para o campo sexual, né? É um mês assim que você precisa tomar cuidado com essa energia para que isso não domine a sua cabeça,
tá? Mas não exatamente só esse caminho, a gente também tem o 5 de copas invertido aqui. Então a gente também precisa de muita água, né? Tomar cuidado com questões de bebida, né? Outros tipos de drogas, esse tipo de coisa. Porque esse jogo ele está alertando para um domínio, tá, Libra? Uma coisa que quer manter, segurar, firmar vocês. A gente está lidando também com emoções muito instáveis em novembro. Precisa acalmar um pouco. Né? Eu sinto que às vezes vocês estão muito afobados, né? A Rainha de Paus, combinada com esse Pajem de Copas e os sentimentos negativos. Então, assim, eu quero para ontem. Eu quero que tudo já esteja resolvido, pronto, acontecendo da maneira que eu quero, na maneira que eu gostaria. O jogo ele está falando que vocês precisam buscar maneiras melhores, maneiras diferentes, maneiras em que vocês também se sintam bem, sabe, fazendo alguma coisa, né? Pode ser que para muitos aqui vocês possam procurar até empregos novos ou maneiras de trabalhar diferentes, sabe? Às vezes de fazer um trabalho diferente ou exercer um trabalho diferente aqui. Mas de toda forma, vocês vão estar com muito foco em trabalho, realização pessoal e dinheiro. Mas para que isso não seja um processo tão sofrido para vocês, eu aconselho muito que vocês também tenham alternativas para descanso, alternativas para relaxamento, para passeios, para movimentos que tirem vocês do foco de trabalho, né? Tem uma questão aqui que está um pouquinho mais profunda. Vou tirar um pouco mais para ver se a gente consegue mexer nela, tá? Vamos ver o que mais. Signo de Libra, mês de novembro. Pagem de ouros, muito bom. 2 páginas aqui, esse é 5 de copas invertido. 3 páginas, páginas de espada. Valete, né? Mais esse página de copas. As de espadas, muito bom, tá? Pelo fundo 10 de ouros, cavaleiro de espadas, pendurado o carro, ótimo, ótimo, tá, Libra? A energia, ela modifica, ela fica mais em seu favor, tá? Então, assim, ainda assim, o material, ele está ocupando uma parte muito importante da vida de vocês, tá? A questão do dinheiro, do trabalho, né? De como que isso tudo está chegando para vocês, de como que vocês estão se sentindo. Então, assim, isso define muito, assim, a questão de como que vocês vão se sentir, como que está o humor. Para mim, vocês estão se cobrando muito, no sentido de eu deveria estar fazendo mais, eu deveria estar ganhando mais, eu deveria estar entregando mais, né? E existe esse desapontamento com esse retorno. Mas o que eu vou falar para vocês? O jogo de vocês, ele não está fechado para o dinheiro. Ele não está fechado, né? Até porque a gente tem o 10 de ouros aqui. O processo é muito mais do que vocês estão... É quase como se vocês estivessem gostando de se punir, de se cobrar. Às vezes vocês já fizeram isso por tanto tempo que vocês estão acostumados, sabe? Nossa, mas eu deveria, mas eu deveria, mas eu deveria. Calma. Tudo está acontecendo no tempo que tem que acontecer. Tem muitas páginas aqui. Então a gente está falando de crescimentos para vocês, né? Coisas que estão se desenvolvendo com o tempo, tá? Com um movimento lento, com aprendizado, com calma, tá? Então é um processo que está sendo construído para Libra. E em novembro provavelmente vocês vão ver isso aqui acontecer. Mas assim, é um mês muito bom para aprender também, tá? Então, desenvolver coisas novas, desenvolver outros tipos de pensamento. É por isso que esse jogo está falando para vocês que é preciso, às vezes, modificar como que está sendo feito, a maneira que está sendo feita, a maneira que o trabalho está sendo entregue. E temos oportunidades, tá? Pode ser que vocês não estejam vendo ou que isso passe um pouco assim despercebido, mas novembro também é um mês de trabalho, de crescimento, mas não é aquela coisa do tipo, nossa, caiu na minha mão,
É muito mais do tipo, estou investindo nisso aqui para que isso cresça. Nós estamos falando sobre cartas de criança, são coisas que com o tempo se desenvolvem, tá? Então, esse é a energia de vocês. Mas eu sinto ainda que tem essa energia aqui mais profunda de uma questão de se sentir insuficiente. Então, às vezes isso, vocês estão julgando o trabalho ou o retorno disso de vocês, mas essa questão está muito enraizada, sabe? De sentir ineficiência, de não sentir o retorno, de não reconhecer. Acho que é aí que a gente precisa mexer, sabe? Da onde que isso vem, por que que isso surgiu, por que que isso está instalado em vocês, como que tira isso, né? Precisa se desconectar é quase como se fosse uma punição, sabe, própria aqui para alguma cobrança. Então é isso que vocês precisam solucionar e provavelmente é o que vocês vão estar mais mexendo ou sentindo no mês de novembro, tá bom, Libra? Essa foi a leitura para vocês, tá? Se você quiser mexer nisso aqui mais, entender, aprofundar, ver como que isso aqui funciona para você, onde que pode mexer, é só falar comigo, a gente agenda uma leitura particular na sua energia. Eu vou ficando por aqui e agradeço muito vocês terem ficado comigo. Até mais. Tchau, tchau.